tu vens depositar em nós tua luz e paz. Entendemos que viver em comunhão contigo é descobrir um caminho iluminado pelo teu Espírito Santo. Nesse caminho, nos chamas a caminhar juntos com um coração simples que busca entender mais do que ser entendido. Tu nos tornas atento aos dons que podemos receber uns dos outros na tua igreja. Tu reanimas em nós o amor da tua palavra e nos enches de confiança no teu amor, oferecido a cada ser humano sem condições. Queres que seu amor indiviso tenha rostos, nossos rostos, iluminando outros rostos, para que do fogo do teu amor nasça uma nova humanidade de irmãos e irmãs. Desperta em nós a paixão pela unidade visível de todos os cristãos. Tu nos chamas a nos tornar juntos testemunhas de reconciliação, de escuta e de justiça. Abençoa-nos, Cristo. Mantenha-nos no espírito das bem-aventuranças. Alegria, simplicidade, misericórdia. Amém. Olá, tudo bem? Então, nós nessa semana estamos nos preparando, nesse tempo, estamos nos preparando para o grande evento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Às vezes as pessoas não gostam muito de pensar sobre esse caso, Mas o cristianismo, a fé em Cristo, traz uma contribuição importantíssima para o nosso dia a dia. Na unidade dos cristãos, o que importa é perceber, e a fé em Cristo percebeu isso, que nós estamos no mesmo barco. Não importa muito se a pessoa tem outro tipo de fé, inclusive, se a pessoa tem se parece diferente da gente, as pessoas que você olha na tua família, essa pessoa não é igual à minha família, então ela deve ser diferente, A questão é que esse olhar da diferença das pessoas, você faz com um óculos errado, é um óculos que vê invertido as coisas, A pessoa põe um óculos e começa a ver as coisas invertidas. A fé cristã, ela vai ensinar, e ao longo do tempo tem ensinado, que nós estamos num mesmo barco. Esse barco chama-se Ecumene, é a terra habitada. Nós, todas as pessoas desse mundo, vivemos nessa terra habitada, porque não tem outra, Não tem Marte, não tem Lua, só tem uma terra. E nessa terra todos estamos, nessa terra que tem menos terra do que água, tem muita água, pouca terra, todos os seres humanos compartilham do mesmo espaço, do mesmo território, digamos, da mesma configuração, plantaram dos pés caminho. Eu falei antes do pensamento invertido, Pensamento invertido. Eu vou dar um exemplo desse pensamento invertido que inclusive aparece aqui nas redes sociais, nesse novo mecanismo de fofoca, que é o WhatsApp. Você faz fofoca via WhatsApp hoje, Então, nesse mecanismo de fofoca, que é um mecanismo pecaminoso daí também, Porque você destrói as pessoas por meio desse raio, desse mecanismo fofoqueiro. Esse pensamento invertido diz assim que as enchentes lá no Rio Grande do Sul têm uma causa. E a causa seria a quantidade de terreiros de Umbanda que tem lá no Rio Grande do Sul. Você veja, pensamento invertido, Por que pensamento invertido? Porque Deus não é desse jeito. Se a gente for pensar desse jeito, então nós vamos iniciar as guerras de novo em torno de religião, em torno de fé. A fé não serve para a gente brigar, entrar em guerra. A fé serve para alimentar o coração, a vida, a alma das pessoas, As chuvas ali que geram inundação, elas afetam as pessoas crentes, descrentes. É o que Jesus falou, A chuva cai para todos.
crentes e descrentes, mas Deus é bondoso. Então a fé vai ter de olhar que Deus não está castigando as pessoas. Entende? O pensamento invertido, ele faz com que as pessoas imaginem as coisas dessa forma. E o pensamento invertido, ela se manifesta em muitos pontos da história, né? Muitas coisas. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, lá na Alemanha, achavam que algumas pessoas diferentes tinham que desaparecer. Cortar da existência da face da Terra. Então, judeus, por exemplo, eram primeiras pessoas a serem exterminadas, né? Você veja que na Alemanha eles discutiram a solução final, quer dizer, seria o extermínio das pessoas diferentes. Mas não foram só judeus, né? Pessoas de outras religiões que eles não entendiam. Testemunho de Jeová, vamos desaparecer esse povo também, né? As pessoas que tinham alguma deficiência física, né, alguma condição especial, vamos eliminar também. Percebe? Pensamento invertido. Pensamento invertido. A pessoa olha para o outro diferente e acha que tem que exterminar a diferença. Né? Exterminar a diferença. Os nazistas são um exemplo bem conhecido, porque eles colocavam as pessoas aí nas câmaras de gás, né? Até mesmo crianças de colo, estavam mamando no seio da mãe, recém-nascido quase. Vamos eliminar porque é um pequeno judeu, então um pequeno crente de uma religião diferente, então vamos levar a mãe e o nenê vai morrer junto. Inversão do pensamento, compreende? O pensamento está invertido, tem alguma coisa doida nesse pensamento, né? Aqui no Brasil também, a partir de 1824, o imperador aqui resolveu importar lá da Europa um contingente de população branca. A partir de 1824, começaram a vir para cá os alemães. E depois, em 1850, né, um pouco antes ali, começam a vir para cá também os italianos. Quer dizer, tudo gente branca. Por que será que seria? Qual que seria o motivo de fazer isso, essa importação? Em 1804, 1806, ali houve no Haiti, ali na região da América Central, né, a revolução dos pretos lá, né? A população preta fez uma revolução. E aí o imperador, né, como ele era português, pele branca, ele achou que seria o fim da picada, porque aqui já quase 70% da população era preta, né? Era trazida de escravos lá da África. Então ele tinha que importar a população branca para contrapor aí a população que já era brasileira, que já estava aqui como escravos já de muitas gerações, né? Então veja lá, o olhar diferente, invertido, faz com que a pessoa não perceba que essas pessoas que eram escravizadas, eles eram brasileiros, que deviam ter os direitos, deviam ser absorvidos, né, recebidos com os braços abertos. Também os indígenas que aqui estavam, né, eram considerados pessoas diferentes. E aí então eles eram inferiorizados, os indígenas, os escravos eram pessoas de 15ª categoria para aquela população que mandava no país. Então veja, o olhar invertido, pensamento invertido a respeito da realidade das coisas, né? Esse pensamento persiste até hoje. As pessoas acham que algumas pessoas são melhores do que outras e algumas pessoas não merecem as condições de igualdade que todas as pessoas devem ter. Quer dizer, a ecumênia, a terra habitada, encontra entre uma pessoa e outra diferenças. E por isso, aquela pessoa que é diferente tem que ser inferiorizada, tem que ser, aí veja, gera violência, daquelas palavras que caracterizam a ideia que uma pessoa tem de achar que é superior a outro, né? Quando uma pessoa se julga superior a outros, essa pessoa passa a tratar os outros, que ela não entende como iguais,
como merecedores de discriminação, de violência. Percebe a importância da oração pela unidade dos cristãos? A unidade dos cristãos significa uma unidade de propósito, de reconhecer que as pessoas são diferentes e que a diferença entre as pessoas não é motivo para o exercício da violência. Você deve observar que em muitos casos as pessoas xingam uns aos outros, mas o xingamento passa daquela pessoa que se acha superior ao outro. Porque você é isso e você é aquilo. Não. Os cristãos, na verdade, aprenderam da história a duras penas, né? Porque os cristãos vieram e também não perceberam que as pessoas diferentes precisariam ser acolhidas com os braços abertos de Cristo. É o caso dos indígenas, que eram os legítimos possuidores dessas terras todas aqui da América. E aqui vieram os invasores portugueses e espanhóis e se achavam superiores aos indígenas, como depois se acharam superiores aos pretos. E como se achavam superiores às mulheres, os homens achavam que eram superiores às mulheres. E por isso podiam mandar torná-las apenas um objeto inferior a eles próprios. Pessoas diferentes recebem a violência daqueles que se acham superiores, que se acham maiores. Você, nessa semana que vai ser de unidade dos cristãos, da oração por isso, você vai perceber o seguinte: você gosta de filmes? Eu acho que sim, né? Todo mundo gosta um pouco de algum filme. Naquele filme Orgulho e Preconceito, que é um livro da Jane Austen, lá tem uma família que tem um problema. São 5 filhas, se não me falha a memória, 5 filhas, né? E são todas mulheres. Qual que é o problema que está posto lá? As mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. O pai não podia conceder a propriedade dos imóveis porque as mulheres eram inferiores. Percebe o pensamento invertido? Então as mulheres eram obrigadas a casar, encontrar um homem que lhes desse o suporte. Né? Percebe? Pensamento invertido. Aqui os cristãos perderam o olhar quando ignoraram que os indígenas, por exemplo, que a população preta do Brasil eram pessoas diferentes, mas que teriam de ser olhados pelo olhar de Cristo, porque Jesus mesmo esteve a serviço dos diferentes. Você pode ler os evangelhos, né? Você vai ver lá, se você tirar o óculos, né, desse pensamento invertido, que é um pensamento doido, tira os óculos e vai ler lá nas escrituras, você vai ver que Jesus de Nazaré estava com os desvalidos, com aquelas pessoas que não tinham eira nem beira, com aquelas pessoas que clamavam pelo amor de Deus, né? Para que pudessem perceber onde estava a graça. Esse Jesus que está lá no meio dos desvalidos é o aprendizado que os cristãos historicamente já tiveram. A oração dos cristãos é em favor dos outros, né? A gente ora, não assim, porque eu quero ser muito abençoado, eu quero ficar milionário, eu quero resolver os problemas. Não. A oração de Jesus e da oração da unidade dos cristãos olha para outra pessoa, para os sofrentes, para aquelas pessoas que são malquistas, né? Como o padre Lancelotti olha aquelas pessoas que estão em situação de rua. Porque uma pessoa não mora na rua, não são moradores de rua, porque não tem como morar na rua, né? Não tem um teto. Essas pessoas estão numa situação de rua, e daí a gente olha para essas pessoas e diz: olha, Deus, na ecumênia, na terra habitada, todas as pessoas podem e têm que experimentar a vida que Deus deu, a terra que Deus deu para todos. Eu gostaria de concluir aqui com 2 apontes. A oração, ela é a favor dos outros, né? Ela sai do coração crente para se direcionar àqueles que necessitam.
Então, quando nós oramos, nós nos envolvemos com as pessoas num mesmo sentido, né? A unidade quer dizer que eu olho para o diferente. A unidade não quer dizer que é a unidade da ordem unida. Não é a ordem do exército, por exemplo, da marcha forçada. Porque lá essa é uma ordem imposta, é uma unidade imposta, né? O que Deus faz conosco é uma ordem que vem por nós mesmos. A gente olha para outra pessoa e se ordena no abraço, né? Você abraça outra pessoa que é diferente e lá você vai compreender a graça de Deus. Dos pequenos, dos sofridos, das crianças, das pessoas que têm necessidades. Veja, quando nós oramos como cristãos, nós estamos pensando nas crianças, por exemplo, lá que estão sendo bombardeadas em Gaza, né? Compreende? Inversão da realidade. Quando uma pessoa não percebe a realidade, está com o pensamento invertido, ela acha que, por exemplo, Israel teria algum direito de bombardear lá, né? As crianças que estão lá. Não tem, né? Sempre que a criança, aqueles desvalidos são bombardeados, são considerados de menor importância, surge a violência. Então veja, a violência é causa da desumanização, da desconsideração das pessoas tais quais elas são. Quando você vai participar da semana de oração pela unidade dos cristãos, lembre-se de que Jesus olhou para os diferentes e abraçou as pessoas. Esse é o sinal do cristianismo. Esse é tirar o óculos que faz você inverter as coisas, né? Para poder olhar com o olhar da fé. O que importa na oração é esse olhar da fé, um coração aberto, os braços para receber as pessoas, assim como Jesus fez. Ore a Deus, participe da semana de oração pela unidade dos cristãos, em favor daqueles que sofrem, daqueles que são diferentes de nós. Que a gente aí possa superar a intolerância, o desamor, o ódio, né, que cerca o coração das pessoas que se acham melhores do que os outros. Que Deus te ajude, esteja no teu coração e conduza a tua vida. Amém. Amado Cristo, tu nos dizes felizes os misericordiosos. O espírito de misericórdia e perdão ilumina o nosso coração com bondade e faz de nós um sinal de tua presença no meio humano. Então, confiantes no Espírito Santo, com a pequena fé que temos, nos dispomos a criar uma parábola das bem-aventuranças, uma parábola de reconciliação.